Bom, agora a gente vai para o desafio aqui, ó, que é criar uma estrutura de dados, que é no que, no caso, a gente vai estruturar o jogo, né, os dados do jogo. E por que a gente vai estruturar os dados do jogo? Porque a gente quer colocar no, como que eu posso dizer? A gente quer agrupar coisas que fazem sentido no mesmo local, né? Então, por exemplo, eu posso ter várias variáveis aqui totalmente desagrupadas, e aí, se eu quiser instanciar objetos dessas variáveis, eu vou ter que ficar repetindo elas. No nosso caso, a gente vai agrupar elas utilizando duas coisas, duas estruturas de dados que são os structs e que são as classes, né? As classes, a gente está trabalhando já com as classes, só que a classe que a gente está trabalhando, ela é uma herança de MonoBehavior. No caso, a gente vai começar a criar classes que não vão herdar de MonoBehavior. Elas podem herdar de outras classes e elas podem implementar interfaces. Nesse caso, para quê? Para que a gente consiga criar estruturas complexas. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, para fazer sentido, tá bom? Então veja bem, eu vou criar mais um código aqui dentro da minha Unity, que eu vou chamar de prática 3. Então, criem também esse código aí, né? Prática 1, prática 2, eu vou vir aqui, ó, em Project, Assets, Media Lab, Estudar, dentro de Script, vou colocar com o botão direito, Create, MonoBehavior Script, ou seja, a mesma forma que a gente criou os outros scripts vai criar agora, e eu vou colocar prática 3. Criei o script prática 3, beleza? Ele vai carregar aqui no meu... Está carregando aqui no caso, né? Foi. Bom, vou abrir o script para prática 3 aqui, né? E veja bem. Suponhamos o seguinte. Eu quero criar a estrutura de um, vou supor aqui um inimigo, né? Para ficar mais didático para vocês. Caramba, que demora para carregar. Foi. Eu vou criar aqui, por exemplo... Tá, olha só. Suponha que eu tenho um inimigo. Que esse inimigo ele vai ter uma característica, ou seja, uma variável, que seja um float, ou seja, um número booleano, que vai ser a vida dele. Deixa eu apagar essa luz aqui, né? Que vai ser a vida dele. Então, olha só, eu vou até aumentar um pouquinho mais aqui para ficar. Então vai ser life. E ele vai ter a life 100. Então, life boys 1 vai ter a vida com 100, né? A gente vai ter outro que vai ser, por exemplo, private, float, maximum life, ou seja, máximo de vida do boys 1, que vai ter o máximo de vida como 200. A gente vai ter também uma outra variável que vai ser um boolean, que vai ser is live, ou seja, está vivo, do boys também, do boys 1 também. Veja bem, então eu criei características, ou seja, eu criei características para o boys, como vida, como máximo de vida, como está vivo, né? E qual que é o problema disso? Suponha que eu queira criar um segundo inimigo, que vai ter as mesmas características desse primeiro inimigo. Então, se eu quiser criar um segundo inimigo, o que eu teria que fazer? Eu teria que criar um private, float, life, boys 2, que teria a vida de 100. Eu teria que criar um private, float, máximo life, boys 2, que teria a vida de, por exemplo, 400, máximo de vida 400, né? E um private, bool, is live, boys 2, que ele estaria morto, vamos supor. Então, veja bem, olha que barbaridade. Para mim criar dois inimigos, eu tive que criar 6 variáveis de forma bagunçada e desordenada,
que vai deixar meu código confuso e ruim para atribuir características básicas para esses inimigos. Agora imagina se o inimigo é extremamente complexo. Ele tem cálculo de mapeamento de caminho, ele tem uma inteligência artificial, sei lá, ele tem uma rede neural, uma inteligência artificial, ele tem várias características como vida, peso, altura, tamanho, força. Então, para cada inimigo eu iria ter que criar inúmeras variáveis. Imagina gerenciar isso aqui no código. Cara, isso aqui ia ficar muito confuso e problemático. Vocês não concordam comigo? E como que a gente soluciona isso? A gente vai criar estrutura de dados, no qual eu vou pegar minhas variáveis, que são importantes e que todos eles vão ter, e todos eles irão ter, e a gente pode colocar dentro de duas estruturas, ou uma struct, ou uma classe. Então, uma struct ou uma classe é uma estrutura de dados para a gente assimilar e agrupar essas coisas que são semelhantes. Então, qual que é a diferença entre uma struct e uma classe? Muito simples. A struct, eu não posso declarar valores iniciais. Ou seja, eu não poderia fazer igual a 100, igual a 200, igual a true. A classe eu posso fazer isso. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma pequena implementação. Eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar aqui, ó, public struct. Eu vou criar uma estrutura struct chamada boys. E aí, o que esse meu boys vai ter? Deixa eu colocar em maiúsculo, né? Opa, boys. E o que esse boys vai ter? Esse boys vai ter exatamente essas características. Então eu vou pegar daqui, vou apagar esses caras aqui que é inútil. E ele vai ter minhas características como vida, life. Ele vai ter minha característica como maximum life. E ele vai ter minha característica como is life. Is live, né? Está vivo. Beleza? Ó, perceba que ele está dando erro de compilação. Por quê? Novamente, eu estou criando uma struct. Struct é uma estrutura de dados que não permite inicialização. Eu não posso inicializar ela na hora que eu estou declarando ela. Declaração e inicialização. Ok? Então, veja bem. Declaração e inicialização. Então, eu vou tirar a inicialização. Tirei, corrigi o erro, tirei, corrigi o erro, tirei, corrigi o erro. Agora perceba. Aí, parece que eu tive pequenos erros de ortografia em inglês. Teoricamente é a live aqui, ó. Então, para saber se está vivo, é a live. Beleza? Então, está vivo, a live. Todos os outros códigos que eu fiz na minha vida eu escrevi errado. Olha só, então, ó, a live está vivo. Então, só que essas variáveis, elas estão privadas. Elas são privadas. Então, eu não vou conseguir acessar elas fora de boys. Fora dessa estrutura de dados, eu não consigo acessar elas. Tá? Então, eu quero agora declarar essa estrutura de dados aqui, para mim ter ela. Então, o que eu faço? Suponha que eu quero criar dois inimigos, que nem eu dei no exemplo anterior. Vou criar um private, vou chamar essa estrutura de dados que eu acabei de criar, boys, e aí eu vou colocar, por exemplo, boys1. E aí eu inicializo ela na posição de memória, boys1. Só que eu quero criar meu segundo inimigo, private, boys2, inicializo na posição de memória. Então, olha só como ficou muito mais bonito e organizado o meu código. Eu criei uma única estrutura, né? Eu criei uma única estrutura que é meu boys. Essa única estrutura de dados tem vida, tem máximo vida e tem is alive, ou seja, está vivo. E agora, se eu quiser criar vários inimigos que têm essa mesma estrutura, que têm essas mesmas características, eu simplesmente chamo essa estrutura. Boys, boys1, boys, boys2. Quero criar o terceiro boys. Boys, boys3. Fala. O script tem que estar em todos os códigos, por exemplo. Eu quero deixar um código dedicado, um script dedicado. Tem que colocar em todos ou posso pegar de outro? Não. Você declara
esse struct em um único código, e aí todo outro código eu consigo acessar esse mesmo cara. Vou te dar um exemplo claro disso. Aqui está desorganizado, não está legal do jeito que está aqui. Por quê? Eu estou criando o meu struct dentro da classe prática 3. Ou seja, se eu quiser acessar esse struct, eu vou ter que chamar a classe prática 3, .boys e recuperar essa referência. Então, se eu quiser deixar acessível para qualquer outro código que vai usar essa mesma estrutura de dados, eu tenho que tirar daqui de dentro, que é o que a gente vou mostrar mais para frente. Então, só, eu criei minha estrutura de dados aqui, né? Se eu vim aqui agora, eu posso vir aqui então no meu start e pegar, ó, boys1, boys1, ponto, e aí eu teria acesso a essas propriedades aqui em cima que eu acabei de criar, né? Por que eu não estou tendo acesso? Alguém sabe dizer por que eu não estou tendo acesso aqui? Porque elas são privadas? Exatamente, porque elas são privadas. E como que eu faria para ter acesso nelas então? Eu posso simplesmente fazer um get aqui dentro. Por exemplo, public float, ou seja, eu estou criando uma função que vai me retornar um float do tipo get life. Ou seja, eu quero pegar a vida, que vai me retornar um life, a própria life. Eu estou criando uma função public float, que vai me retornar um float, e eu estou retornando a vida. Eu estou usando aqui um atalho, chama iron function, mas você poderia fazer simplesmente assim, ó, do jeito que vocês conhecem. Return life. Agora se eu vim aqui embaixo, ó, boys1.getLife, eu consigo pegar a minha vida. Se eu vim em boys2, boys2.getLife, eu consigo pegar a vida do boys2. Se eu vim no boys3.getLife, boys3, eu declarei um boys3? Eu escrevi errado aqui? Ah, eu coloquei bimar. O cara não segue nenhum padrão de escrita, né? boys3.getLife, eu consigo pegar a vida do boys3. Conseguiram perceber isso? Veja como é interessante. Mas olha só. Outra coisa que eu posso fazer aqui agora também. Eu posso verificar se meu player tem vida, se ele está vivo ou não. Como que eu faço isso? Eu crio uma função para isso. Public bool, vai me retornar um boolean, is alive, ou seja, ele está vivo, return is alive. E aí eu consigo fazer uma verificação, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, if boys1.is alive, ou seja, eu estou verificando se meu player está vivo. Se ele estiver vivo, eu dou meu código continua, por exemplo. Vou fazer diferente. Boys1 is alive é igual a falso. Meu player morreu. Se meu player morreu, o que eu faço? Debug.log morreu. Vou printar que ele morreu. Então você percebe o seguinte. Eu criei uma estrutura de dados. Dentro dessa estrutura de dados eu posso criar funções, parâmetros, métodos, o que for, tanto público quanto privado. E aí, com essa estrutura de dados que eu criei, eu posso declarar ela aqui e eu agrupo as características dela em uma só. Então, se eu quiser que meu boys tenha uma nova característica, eu não preciso modificar no boys1, no boys2, no boys3. Eu modifico simplesmente na minha estrutura, no meu struct. Então eu posso criar uma nova característica aqui, ó, private power, que seria o poder dele, private float power, e vou colocar private float power, e agora se eu vim aqui no meu boys, eu vou colocar ele como público aqui, só para eu conseguir acessar, public float power. Agora se eu vim, por exemplo, no boys3, boys3.power, eu consigo acessar meu power e, por exemplo, setar o power dele para 150. Eu consigo vir no meu boys2.power e mandar ele para 15. Então, olha só como isso aqui ficou muito melhor. Eu simplesmente criei uma estrutura, que é meu struct. Essa estrutura agrupa todas as características do meu boys.
Desta forma, eu declaro essa estrutura para o BOS 1, para o BOS 2, para o BOS N, para o BOS 50, para o BOS 1000, que vai ter essas mesmas características. E aí eu só mudo os valores, por exemplo, força, vida, poder. Por isso que é importante você conseguir fazer a estruturação de dados. Da mesma forma, eu posso fazer para uma classe. Então veja bem, se eu vim aqui declarar public, classe BOS master, um BOS muito mais poderoso. Criei uma nova estrutura de dados. Essa nova estrutura de dados vai ser, por exemplo, eu vou deixar tudo público aqui, ó. Público, float, life master, é 100, public, float. Só que aqui life escravo. Ele deu autocomplete ali, mas por exemplo, máximo life recebe 150. Então perceba, eu criei uma outra estrutura de dados utilizando uma classe agora. Como eu estou utilizando uma classe, eu estou fazendo o quê? A declaração da referência e já estou atribuindo a referência como 150. Estou fazendo a declaração da referência e já atribuindo a referência como 100. No struct eu não posso fazer isso. No struct eu não posso ter a declaração de referência já de cara. Ele dá erro de compilação. Na minha classe eu posso fazer isso. Ok? Então, por exemplo, Luiz, mas por que você deixou público se você sempre falou para mim que é bom ser privado? Vou te mostrar por quê. Eu deixei público aqui, mas eu falei para vocês que é interessante ser privado sempre. Por que eu fiz isso? Porque na hora que eu for declarar ela aqui, eu vou declarar como privada. Private, aí eu vou chamar a classe BOS master e vou criar uma nova estrutura para ela, por exemplo, BOS master 1. Vou iniciar ela, vou instanciar ela já de cara, um new BOS master 1. E agora perceba, mesmo que aqui dentro esteja como público, eu estou declarando ela como privado. Ou seja, eu estou pegando a referência dela como privado, ou seja, dentro do Prática 3 é o único código que vai conseguir mexer no BOS master 1. Se eu colocasse aqui como público, aí eu teria um problema. Por quê? Porque eu estou deixando como público, eu poderia vir no Prática 2, declarar aqui, por exemplo, private, prática 1, é prática 3, né? Prática 3, vou pegar o prática 3 e agora eu vou buscar o prática 3 aqui, por exemplo, ó, prática 3 recebe um get component, prática 3, e aí eu venho aqui no meu prática 3, por exemplo, prática 3, e eu consigo acessar o BOS master. Olha o problema que eu criei. E aí, como o meu BOS master, olha só, no meu BOS master, eu criei como público. Através de um código aleatório, eu vou conseguir dar BOS master ponto o life, e eu consigo modificar o life do meu lá dentro da minha hierarquia, porque eu deixei ele público aqui, ó. Mas eu vou deixar como private. Se eu deixar como private, a partir desse momento aqui vai dar erro. Já deu erro, olha lá, ó. Então, como que eu resolveria esse erro? Eu poderia vir aqui, ó, criar aqui dentro uma função public void set life, que eu vou passar o parâmetro float new life, e aí eu quero passar uma nova vida. Essa nova vida vai ser a life atual, vai receber o new life. Aí eu vou pegar esse cara aqui e vou declarar como private. Luiz, rápido. Tá muito rápido? Tá. Eu criei uma função de setLife, que eu vou pegar a minha life, vou passar o meu novo parâmetro de life para ela, eu recebi essa atribuição aqui dentro. Eu criei essa função public void, ela é pública. Ou seja, eu vou conseguir ter acesso a ela de fora do código. Só que, se eu vir no meu prática, vou salvar, vou vir no meu prática 2, vou dar prática 3, ponto. BOS, não consigo acessar da mesma forma. Por que eu não consigo? Porque eu estou deixando privado aqui em cima ainda. Eu criei minha estrutura. Dentro da minha estrutura eu tenho uma função pública. Mas na hora que eu declaro essa estrutura, eu estou declarando ela como privada. Eu continuo gerando um erro ainda.
porque ela está como privada, ou seja, só dentro do meu código prática eu vou conseguir acessar minha boss master 1. Como que eu solucionaria isso? Ou eu deixo isso aqui público, que não é recomendado, ou eu crio uma nova função aqui, por exemplo, ó, public, igual essa aqui, public, void set, life, passando uma vida. Aí eu vou pegar meu boss master, ponto set life, vou passar essa mesma referência aqui dentro, e agora eu criei uma variável de acesso pública. Se eu vir na minha prática, ponto set life, eu consigo passar life. Eu sei que isso aqui deve estar muito confuso na cabeça de vocês, mas é que isso aqui vocês vão pegar na prática mesmo. Eu estou só demonstrando para vocês e agora vai ser a parte que vocês implementam, tá? Eu vou ajudar aí cada um na mesa de cada um, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Deixa eu diminuir aqui. Eu quero que vocês entendam essas duas partes aqui, ó. Eu criei uma estrutura utilizando uma classe. Eu criei uma estrutura utilizando uma struct. As duas vão agrupar coisas semelhantes e que vão trabalhar juntas. Ou seja, as duas são responsáveis por controlar um boss. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é a construção de estrutura de dados. Eu vou pegar esse prática 3 aqui, eu vou disponibilizar aqui no Notepad lá que falaram. Vou colocar aqui embaixo, ó. Accept aqui, né? Prática 3. Tá colado o código aqui já para quem quiser. O prática 2 eu modifiquei ele, então, né? Vou copiar aqui de novo. Opa. Deixa eu modificar o prática 2 aqui também. Pronto, coloquei o prática 2 modificado aí também. Tá? Então, qual que é a ideia agora? Eu quero que vocês criem uma estrutura de dados, vamos supor, para ficar padronizado, crie uma estrutura de dados de, por exemplo, uma estrutura de dados dessa caneta. Tá? O que essa caneta tem? Essa caneta tem uma forma, essa caneta tem um refil, que é tinta, essa caneta tem uma cor, 3 características. E essa caneta tem uma outra classe chamada tampa. Então, o que vocês vão ter que fazer para que funcione didaticamente assim? Tá? Vocês vão ter que criar o quê? Vou fazer um roteirinho aqui para vocês e aí a gente vai trabalhar junto nisso. Vocês vão ter que criar uma classe caneta. Vocês vão ter que criar uma classe tampa caneta. Essa classe tampa caneta, ela vai ter uma forma. Então a gente vai ter que criar uma classe forma também. Não, para ficar mais fácil, vou deixar sem a forma como se fosse só uma string. Senão vai dificultar muito para vocês. Mas, por exemplo, a tampa ela vai ter uma característica, ou seja, uma variável forma. E ela vai ter uma variável peso. Sei lá, não, só variável. Tá, só variável forma tá bom para caneta. E na classe caneta, o que a caneta tem? A caneta tem uma forma. A caneta tem uma classe tampa caneta, né? Que é a referência desse cara aqui. Cor. Tá bom aqui por enquanto. Inicialmente a gente vai fazer só isso. Aí depois a gente vai colocar aqui dentro funções. Então, ó, vocês vão criar dois novos códigos. Vocês vão criar 2 novos scripts. Um script caneta, um script tampa caneta. E aí, na classe caneta, você vai colocar uma variável forma, uma variável cor e uma variável que vai ser uma referência da classe tampa caneta, que é uma outra classe que vocês vão criar. Deu para entender como vocês vão prosseguir? Alguém tem alguma dúvida de como começar? Comecem criando 2 scripts. Como que cria o script? Relembrando. Você vai escolher aqui dentro da aba Project. Dentro da aba Project, você vai escolher uma pasta, no caso estou dentro da pasta Script, né?
Eu vou criar aqui então, com o botão direito, Create, Mono Behavior Script, cria um script para caneta. Create, Mono Behavior Script, cria um script para tampa caneta. Tá? E aí, a gente vai colocar essas coisas ali dentro. E aí depois eu vou fazer com vocês claramente para corrigir, né? Fala. A vantagem do struct é que ele vai usar 1000 vezes menos memória que uma classe. Porque o que acontece? Você tem a memória RAM, que é a memória que vai processar. A Unity está sendo rodada dentro da memória RAM. Qualquer coisa que está em execução no seu computador está sendo rodado na memória RAM. O que está na memória do HD? A memória de projetos, arquivos, fotos que você não está utilizando. A partir do momento que você dá double click e inicia algum software, inicia alguma coisa, você pega o que está na memória do HD, joga para dentro da memória RAM. A memória RAM é limitada. Se você usar muita memória RAM, seu PC fica travado. Então, qual que é a vantagem de utilizar uma struct de uma classe? A struct, ela vai pegar sua memória particionada. Você tem milhares de posições de memória aqui lá no núcleo, lá na memória do seu computador. A struct, vamos supor, a struct ela vai usar 2 quadradinhos de memória. Tá? Uma classe, por padrão, claro que quanto mais coisa se coloca dentro dela, mais memória ela vai utilizar. Mas por padrão, uma classe vai utilizar mais memória do que uma struct para iniciar. Se você quer deixar um jogo leve, que ele processe rápido, que ele tenha ótimo desempenho, para que eu vou usar uma classe se eu posso usar uma struct para fazer a mesma coisa? Mas suponhamos que classe, como ela vai te dar mais vantagens e mais funções, você talvez precise utilizar uma classe para criar uma coisa muito complexa. Entendeu? Então você tem que saber mensurar isso. Quer comentar? Só uma caneta para eu escrever o notepad, que eles têm que escrever mais nada. Ah, tá. Entendeu a vantagem de utilizar uma struct de uma classe? Isso aí você vai ter que aprender com o tempo. Você vai saber mensurar. Ah, o que eu quero fazer necessita de uma classe robusta? Necessita consumir muita memória? Não, é uma coisa simples. Cria uma estrutura. Vou dar um exemplo. Eu quero criar o poder do meu inimigo. O meu inimigo, para ter o poder, ele vai ter o quê? Power e posição do disparo. Eu vou criar uma classe para colocar power e posição do disparo? Eu quero agrupar isso, mas eu não quero criar uma classe. A classe ela vai me dar lista, vai me dar variável, vai me dar muitas outras características, muitas outras funções. O que eu crio? Eu crio uma struct. Dentro dessa struct eu só declaro power e variável e posição do disparo. Eu não preciso pegar todas as outras funções que uma classe me disponibiliza. E aí eu economizo memória do meu processamento. Entendeu? Todo mundo conseguiu iniciar isso aqui que eu falei para vocês? Alguém está com dificuldade aí? Hã? Ou tá todo mundo mandando bala? Vai, vou dar 5 minutos para vocês aí fazerem. 10? Não, pô, 1 minuto tá bom demais. Que eficiência. Também tem mais, né? Eu posso melhorar? Alguém precisa de ajuda?
E aí? Estão conseguindo? Show de bola? Aí. Você quer que faça uma classe pra tampa? É. Não, qual o nome da cadeira? Forma, cor e a classe tampa. Ah, é só dois, não. Porque a gente tá fazendo uma coisa assim meio que não tem nada a ver com o jogo, mas é só pra vocês pegarem. Entendeu? Forma, cor e a classe da tampa aqui. Tá bom? Alguém tem. Tá conseguindo? Todo mundo tá conseguindo? Quando acabar o tempo que eu dei, eu vou fazer com vocês certinho e vocês vão pegar como a importância da struct da classe. Ah, esperar voltar? Tá. Bom, enquanto isso então, eu vou ali já agora. Como que eu não sei assim tal, como que vai fazer essa linguagem aqui, né? Como que eu vou fazer a referência da tampa? Eu vou criar uma classe tampa caneta. Eu vou lá, create script tampa caneta. Como no export, né? Então, é muito simples. Você vai pegar dentro do código da classe caneta, você vai declarar a classe tampa. Então você vai colocar private, o nome que você colocou aqui, private tampa caneta, e aí o nome que você quiser. Então, por exemplo, né, private tampa caneta, o nome da classe que você criou e o nome tampa, sei lá. Ah, tá. Aí você vai ter que pegar essa referência, que nem com get components que eu te falei, entendeu? Aí você tem que fazer o use lá. Não, o using não precisa. Precisa. Não, o using é da biblioteca Unity. A gente não está usando outra biblioteca fora Unity. Você só vai ter que declarar a variável. Por padrão ele já vai identificar. Quando você colocar private e começar a escrever tampa caneta, ele já vai aparecer para você aí como autocomplete. Já veio enquanto vocês estão fazendo. E aí, rapaziada? Conseguindo? Posso corrigir já? Posso corrigir? Ó. Vou corrigir aqui com vocês agora. Então, só para ficar bem didático, deixa eu até fazer uma coisa legal aqui, né? Vou vir aqui e vou procurar aqui, ó, caneta. Caneta, foto. Desenho.
Vou pegar essa caneta aqui, deixa eu colocar aqui só no formato. Ferramentas. Ó, eu peguei uma caneta aqui na internet, né, uma foto, vou arrastar essa foto da caneta para dentro da Unity, vou soltar aqui aleatoriamente, vou soltar dentro de estudar aleatoriamente. Você deveria organizar isso, mas eu soltei aqui só para didaticamente. Eu importei ela para dentro da Unity. Então se eu clicar sobre ela aqui agora, eu peguei aleatoriamente, cliquei sobre ela aqui agora, e aí eu tenho as configurações laterais aqui no Inspector. Eu tenho as configurações laterais de importação aqui no Inspector, né? Então eu vou importar ela como sprite, já está ali como sprite. Beleza, padrão. A importação está funcionando. Agora eu vou pegar esse meu leão aqui e vou renomear ele com o seguinte nome. Não, vou desativar ele. Desativei ele da minha cena. Eu vou criar um novo objeto vazio. Tá vendo? Criei um novo objeto vazio. Vou colocar o nome desse objeto de caneta. Coloquei o nome desse objeto de caneta. E vou adicionar dentro dele Sprite Render. Adicionei dentro dele o Sprite Render. Agora eu vou pegar a caneta que eu acabei de importar para dentro da Unity, arrastar a sprite dela e soltar dentro do Sprite Render. E agora eu consigo renderizar minha caneta na cena. Tá vendo? Agora a gente vai começar a prática mesmo. Eu vou criar aqui no script o código caneta, né? Então a classe caneta. E eu vou criar a classe tampa também. Create, monoBehavior, tampa. Criei a tampa também. Então eu tenho a caneta e a tampa criada agora. Todo mundo acompanhou até aqui? Procurou a foto da caneta. O que ele fez? Ele foi no Google, procurou uma foto de uma caneta qualquer, subiu como sprite dentro da Unity. Sim, eu fiz isso só para ficar visualmente uma caneta. Mas vocês podem usar qualquer outra sprite aí dentro, para a mesma funcionalidade. Se vocês quiserem fazer ou só acompanhar, aí vai dar didática, entendeu? Então, eu abri aqui, eu abri aqui meu código tampa. Eu abri meu código tampa, né? Minha classe tampa. E eu abri aqui a minha classe caneta. Percebam aqui agora, bem importante, que a minha classe tampa, ela está herdando monoBehavior. Minha classe tampa está herdando monoBehavior. Eu não quero herdar monoBehavior, porque a tampa ela não vai precisar de monoBehavior. Eu não preciso herdar monoBehavior da biblioteca da Unity. Então eu vou excluir essa referência de herdamento da monoBehavior. Excluir. A partir desse momento, essas duas funções, elas não são mais funções da Unity. Então eu posso excluir elas também. Então na minha classe tampa, eu vou tirar minha referência aqui da biblioteca Unity também. Minha classe tampa agora é uma classe bruta tampa. E a única coisa que eu quero passar para ela ali é a forma. Então eu vou ter um private, forma, private, né? Vou passar a forma como se fosse uma string aqui para ficar mais string, né? Forma. Shape, né? Em inglês, shape, forma. E aí, mas essa forma ela está como privada. Então eu vou criar aqui variáveis de acesso para ela, que vai ser public string get forma, shape, né? Get shape. Ou seja, eu vou pegar a minha forma e eu vou retornar aqui minha forma. E eu vou criar uma variável de modificação, que vai ser public void set shape, ou seja, eu vou passar uma forma. Mas como a minha forma é uma string, eu tenho que passar uma string.
new shape. E aí eu vou pegar o meu shape atual e vou atribuir para ele o meu new shape. Beleza? Então o que eu fiz? Eu criei uma variável string chamada shape sem valor nenhum dentro dela. Eu vou colocar um valor para o padrão aqui, cilíndrica, sei lá, cilíndrica. Sei lá se está escrito certo também, mas cilíndrica. Não confio no meu português. E aí, eu vou ter aqui uma variável de acesso, ou seja, eu vou pegar getShape, que vai me retornar uma string, porque eu estou declarando ela como string, e ela vai me retornar o shape. Ou seja, se eu der um getShape, o que eu vou ter de retorno? Cilíndrico. E eu estou criando uma variável de modificação, encapsulando, né? E aí vai ser o quê? setShape, por que set? Set de modificar, shape, a variável que eu estou modificando, eu estou passando string, new shape. Então eu pego o shape atual e vou atribuir ele ao new shape. Pronto, já tenho minhas variáveis de acesso e modificação. Fala. Tem constructor. Mas nesse caso não é necessário. O constructor aqui, por padrão, ele está omitido. Mas, é porque eu ia aproximar um pouco depois, mas bem lembrado. Vamos supor que eu quero instanciar minha classe caneta, minha classe tampa, com um constructor, né, com valor no constructor. Então eu teria aqui um public tampa, que vai receber o meu new, que vai receber uma string também, né? Que eu vou passar aqui, ó, new shape. E aí o que eu faço? De shape recebe new set shape. Vou passar aqui set shape, new shape. Esse aqui é meu construtor. Todo mundo aqui sabe o que é construtor? Ou alguém não sabe o que é construtor? Constructor é o quê? É a primeira coisa que é chamada na hora que a classe é instanciada. Eu estou construindo a classe, o nome já fala, é um constructor. O que eu estou fazendo no meu construtor? Eu estou pegando o shape que eu quero passar, estou passando para a minha função setShape, que está definido aqui embaixo, o parâmetro shape que eu passei no meu construtor. A minha função setShape pega a minha variável shape e atribui o valor novo que eu estou passando para ela. Portanto, eu tenho agora uma classe completa com construtor, com variável de acesso, com variável de modificação. E agora a minha classe tampa está perfeita. O que eu vou fazer agora na minha classe caneta? Eu vou criar o que eu pedi, né? Eu vou criar um private, e aí eu vou chamar a classe tampa, que vai ser tampa caneta. Beleza? Mas perceba agora, eu não estou instanciando a minha classe tampa. Está faltando um new aqui, ó, new, tampa, alguma coisa. Por que eu não estou instanciando? Porque eu não posso fazer isso, porque no meu construtor ele está pedindo um parâmetro. Eu não consigo passar parâmetro na hora de iniciar aqui minha variável. Então, por padrão, eu vou deixar ela sem estar inicializada. Vou deixar só ela assim, ó. Eu não tenho valor nenhum de memória atribuído a ela, por enquanto. Aí a segunda coisa vai ser um private, o que eu quero ali, ó, uma forma, né? Private string shape, que é a forma da caneta. Shape pen, né? Que é a forma da caneta. E por padrão a minha forma da caneta vai ser cilíndrica também. E eu preciso também ali, ó, de uma cor. Private color cor pen. E eu vou passar por padrão uma cor branca, uma cor red, né? Uma cor vermelha para a caneta. Beleza? Então veja bem, eu estou pegando aqui, eu estou passando eu estou criando essas duas variáveis, que é a forma da caneta e a cor da caneta. E eu estou criando também uma variável, um endereço de memória para minha classe tampa, que é um objeto completo, é uma variável complexa que eu criei. Só que eu tenho que atribuir um valor a ela. Eu vou atribuir o valor a ela aqui no meu start. Então tampa vai receber um new tampa, que é o construtor dela. E lembra que no construtor da tampa eu estou pedindo uma forma? Aí eu passo a forma da tampa.
na forma quadrada, minha tampa é quadrada. Então, eu estou criando uma nova tampa no formato quadrado para essa caneta. Tá bom? E agora, aqui no meu update, o que eu vou fazer? No meu update eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar minha tampa. Eu vou pegar aqui, vou dar um debug, né? Debug.log. E o que eu vou passar aqui para minha tampa? No meu debug.log, eu vou pegar minha tampa. .getShape. Eu vou pegar a forma da minha tampa. E ele vai printar para mim lá no debug a forma da minha tampa. Depois disso, eu vou modificar a forma da minha tampa. Para a gente treinar essa forma de modificação entre variável de acesso e variável privada. Então na tampa eu tenho a variável de acesso, que eu estou pegando a forma, getShape, tá vendo aqui? E na tampa eu tenho variável de modificação, que é essa aqui, que agora eu vou modificar aqui embaixo. Ó. Então eu vou dar tampa, .setShape, e o que eu vou passar aqui? Eu vou passar agora, minha tampa não é mais quadrada, agora minha tampa vai ser oval. E aí eu vou dar de novo um debug.log, para saber qual que é a nova forma da minha tampa. Então, primeiramente vai debugar tampa quadrada, depois eu modifico a forma da minha tampa, e depois eu vou debugar de novo e vai aparecer forma oval. Beleza? Vamos salvar isso aqui e vamos rodar na Unity para ver o que vai acontecer. Vou esperar aqui compilar. Tá compilando aqui, né? Compilou. Eu vou vir agora no meu Game Object Caneta, tá vendo aqui? Selecionei ele, Game Object Caneta, cliquei sobre ele. No meu Inspector, na onde ficam os atributos da caneta, eu vou jogar aqui para dentro uma única classe, que é a classe caneta. Por que eu não joguei a classe tampa? Porque a classe tampa, ela está sendo chamada como variável da classe caneta. Então, automaticamente, quando eu jogar a classe tampa, eu já tenho a classe caneta. Quando eu jogar a classe caneta, eu já tenho a classe tampa aqui dentro. Por quê? Porque eu estou passando ela como referência de memória dentro da classe caneta. Tá vendo aqui, ó, classe caneta, tampa. Então, eu estou utilizando uma estrutura de dados. Agora, olha só. Se eu der play, ele tem que aparecer aqui no meu console o seguinte. Tampa primeiro quadrada, depois tampa oval, correto? Vamos lá. Vai aparecer quadrada, depois oval aqui no meu debug. Quadrada, oval, e vai ficar printando oval o resto da vida. Por que ele está printando várias vezes? Eu falo printando pelo seguinte, ó. Tá vendo que aqui está executando, ó? Ó. Cada frame por segundo está executando, está printando várias vezes. Por que ele está debugando isso várias vezes para mim? Porque eu fiz tudo isso dentro de update, que é chamada a cada frame por segundo. Só que agora, para ficar interessante, perceba o seguinte. Dentro da minha caneta, no meu script caneta, eu não consigo ver nada. Eu não tenho as minhas variáveis de acesso, elas estão como privadas. Então eu vou vir aqui e vou colocar um serialized. Não sei pronunciar. Vocês entenderam, né? Eu vou colocar aqui, ó, na minha cor, a seguinte coisa. Serialized field. Serializar o campo. Agora a minha cor, ela vai ficar pública aqui pra mim. Então vai aparecer a minha cor aqui, ó. Eu vou conseguir modificar a cor da caneta. Tá bom? Outra coisa que eu quero pegar aqui. Eu quero pegar esse sprite render para modificar a cor da caneta em tempo de jogo. A gente fez isso no início da aula como primeiro exercício. A gente vai fazer de novo. Então, eu tenho meu componente sprite render que está dentro da minha caneta. Tenho meu componente sprite render. A gente vai pegar ele por código. Como que a gente pega ele por código? Lembra lá do início da aula? Eu novamente pego uma variável aqui, ó, private. E o que eu quero declarar como variável? Private sprite render. Põe o nome aleatório que eu quiser colocar, né? Sprite da caneta.
of pen, da caneta. Vou buscar ele de forma automática no meu start, que nem a gente fez no início da aula. Recebe o get component de forma automática. Ou seja, eu vou buscar na minha memória ele, vou achar ele, quando eu achar ele, eu atribuo ele para cá. E agora, eu tenho acesso à minha cor, né? Então eu vou pegar meu sprite render, eu estou pegando esse componente de render, tá vendo ele aqui? Eu estou pegando esse endereço de memória e colocando aqui dentro do meu código da caneta. E agora, como eu tenho um endereço de memória, eu quero modificar a cor. Eu vou modificar a cor de acesso com essa cor que eu quiser colocar aqui embaixo. Então eu tenho que pegar o parâmetro cor, beleza? Então a gente vai vir aqui no meu código. E eu já peguei minha memória, eu vou vir aqui no meu código e eu vou pegar o parâmetro sprite of pen, ponto, o que eu quero pegar? A cor, color. E que cor que eu vou receber? Eu vou receber a cor que eu estou modificando aqui, ó, cor pen, como meu parâmetro. Então perceba, quando eu salvar agora, e eu vou trocar a cor no meu código, e a cor dentro do meu jogo vai ficar trocando. Alguém tem alguma dúvida nisso? Eu vou executar para vocês verem acontecendo, e aí vocês me falam se tem dúvida no que eu posso solucionar essa dúvida. Ó, vou dar um play aqui agora. Perceba que vai ficar vermelho na hora, quando iniciar o jogo. Deixa eu aumentar essa tela aqui também, né? Ficou vermelho. Por que ficou vermelho? Porque eu estou modificando minha variável cor. Ó, vou colocar aqui agora, pelo meu script caneta, vou colocar a cor verde. Ó, tá vendo que está modificando a cor? Por que que isso aconteceu? Muito simples. Eu criei uma referência, eu peguei uma variável que vai armazenar meu sprite render, que é esse sprite render da minha caneta aqui, ó, que faz eu visualizar ou não a caneta. Esse meu sprite render, eu peguei a referência de memória dele, utilizando a função padrão do MonoBehavior, que é getComponentSpriteRender. Então, eu peguei esse componente, ele buscou aqui, achei, busquei e atribuí na memória. Então, pegou esse cara e jogou para dentro do código, de forma automática, utilizando essa função padrão do MonoBehavior. A partir do momento que eu tenho essa referência de memória, eu consigo modificar as características dela. Quais são as características dela? Sprite, cor, flip, modo de exibição, modo de desenho, máscara, modo de ordenação. Então, o que eu estou modificando? Sprite.color. Por que color? Porque aqui está color. E qual cor eu estou passando para ele? Eu estou passando a cor da variável privateColor_colorPen, que é a variável que eu criei aqui embaixo, ó, colorPen, que eu modifico. Mas por que eu estou conseguindo ver ela na Unity? Porque eu estou utilizando o serializedField. Por que eu não consigo ver o shape? Porque o shape está como privado e não tem o serializedField. Se eu colocar essa mesma aqui, eu vou conseguir ver o shape. Então, eu vou ver a cor da minha caneta e além disso eu vou ver a forma da minha caneta também. Alguém tem alguma dúvida nisso? Estou muito rápido? Vocês têm que me dar... Pô, você está muito rápido, maluco, porque eu vou fazendo, eu não sei se eu estou muito rápido. Porque na minha cabeça eu estou indo, entendeu? Tá comigo, com certeza. Aí vai. Você tem que, quando acontecer esse tipo de erro, em qualquer código, em qualquer software, em qualquer programação que você estiver fazendo web, sei lá, datasheet, qualquer coisa que você estiver programando, você tem que saber identificar o erro, para você ser um bom programador. Joga lá. Agora você vai ver. Primeira coisa, vai ver. Você não pode adicionar o componente da caneta. Você sabe como fazer isso? Porque o código ali, ele contém erro, você não acha a classe, resolva o erro, ele está pedindo para você. Fecha agora. Como que eu vou descobrir que erro que é? Na aba console. Clica na aba console. Primeira coisa, essa aba console ela vai ficar poluída. Eu quero filtrar esse poluimento para achar só o erro. Primeira coisa que você faz, dá um clear. Ficou só os erros que realmente são erros. Agora você vai aprender a ler o erro e identificar o erro. Olha lá. O nome space, global nome space, já contém uma definição caneta. Então você está tentando definir a caneta duas vezes. Clica ali, duas vezes em cima dele. Olha lá, ó. Caneta,
Ela já existe. Essa classe já existe. Minimiza aí. Você criou duas classes canetas. Vai lá em código. Ó, caneta 1. A briga dele. Exclui esse código, tá? Não, ele deu um bug aqui. Ele deu um bug porque você criou sequenciado aí. Deixa eu só fechar aqui. Você veio? Não. Por que você criou o canetão de caneta? Qual que eu quero aqui? Os dois são iguais, só que outra classe diferente. Tá com a caneta 1. Tem que ser a mesma coisa, porque o caneta 1 já está usando o caneta, já está usando 2. Então exclui o caneta. Esquece esse nome. Esse nome caneta você não pode usar por algum motivo. Já deve ter algum outro código com esse nome, entendeu? Mas o caneta não está igual. Não. Tem um erro aqui, então. Set live. Aí, aqui, ó. O seu erro aí, tá vendo? O seu erro é que você está tentando acessar struct. Você não quer acessar struct, você quer acessar o endereço da struct, que é voz. Exatamente, agora você errou. E aí, vocês entenderam isso aqui? Conseguiram? Alguém tem alguma dúvida sobre essa prática? Alguém tem alguma dúvida? Ó, vamos fazer o personagem andar agora e vocês vão escrever um personagem para andar, tá bom? Então vocês vão fazer um bonequinho andar para cima, para baixo, para direita, para esquerda na tela da Unity, tá? Deixa eu só olhar aqui. Na real, eu vou perguntar para vocês, né, qual que vocês preferem, né? Porque tem umas práticas aqui ainda. Mas vai que vocês preferem fazer de outra forma, né? Ó, eu acho que não vai dar tempo de fazer os dois. Então vocês preferem que eu faça um código todo sujo para vocês refatorarem ele, para ele ficar legal e organizado e eu ensinar isso com o que vocês vão refatorando? Ou vocês preferem que eu ensine vocês a movimentar um objetinho na tela, na cena, e vocês vão fazendo o código aí de acordo com uma preferência? Por exemplo, fazer um sprite para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Levanta a mão aí. Qual que prefere movimentar um objeto na tela? Como se fosse andar. E quem... já ganharam, já. Vou fazer esse aí mesmo. Então tá. Para vocês movimentarem um objeto na tela, a gente precisa acessar, através da biblioteca da Unity, a gente vai ter que acessar uma função padrão da Unity, que é a função que possibilita o movimento, o input do mouse. Tá? Então a gente vai pegar o input do teclado ou o input do mouse. O nome já é bem didático, a gente vai chamar o input. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas é bem didático. Então o que a gente vai fazer? Ó, para que a gente consiga movimentar algo na tela, como um personagem andando, num caso de um jogo 2D, 3D também vai funcionar assim, só que no 3D você vai mexer no eixo Z. No 2D você só vai mexer no eixo X e Y. No 3D você mexe os três eixos, né? Então é basicamente o seguinte, o roteiro que a gente vai ter que seguir é o seguinte. A gente vai ter que ter um código, né, uma classe, que é uma classe, né? A gente vai ter um código que é uma classe. Dentro desse código, a gente vai ter que acessar o código padrão da Unity, que é o transform, que todo objeto tem o transform. Isso aqui é um código também, mas vamos chamar de componente, porque é o que a Unity fornece para vocês. A gente vai acessar o componente transform. Por quê? Porque é ele que define a posição do meu personagem na tela. Tá bom? Então se eu tiver aqui, ó, se eu modificar, por exemplo, aqui na minha cena, ó, se eu modificar, perceba que meu transform ali em cima modifica o X, ó. Modifica o Z, ó. O Y, quer dizer, tá vendo? Então a gente quer acessar esse componente transform. Então acessar transform. Olha o que transform. Não vou escrever tudo não, vocês entenderam. Transform. Eu vou pegar o componente transform. Através do componente transform, eu vou utilizar uma função da biblioteca da Unity, que é uma função input,
onde eu vou pegar os inputs do teclado. Com esses inputs do teclado, eu vou pegar esse transform meu e vou pegar esse transform e vou acrescentar para ele movimento para a esquerda, para a direita, para trás e para frente. Então eu vou pegar esse transform na posição X e vou incrementar ou decrementar o valor. Na posição Y eu vou incrementar ou decrementar o valor. E na posição Z eu não mexo. Então o roteiro é muito simples. Criar um código, pegar o transform, ou seja, eu vou declarar uma variável transform, pegar o endereço de memória, vou utilizar uma função padrão que a Unity me fornece, e com essa função padrão eu incremento ou decremento posições do meu transform. Tá bom? E aí, com os inputs do teclado que eu vou mostrar para vocês, vocês podem fazer, por exemplo, apertar o botão J, troca para cor azul, botão verde, botão espaço, troca para cor amarela. Entendeu? E aí vocês vão brincar vocês mesmos depois que eu mostrar como fazer isso. Na real, vou até propor um desafio. Eu vou dar para vocês a função. Vamos ver quem consegue implementar isso. E depois eu implemento com vocês depois dos 10 minutos, né? Para vocês começarem a praticar para valer. Porque senão eu fico só fazendo aqui também. E aí às vezes vocês só olhando não pega, né? Vocês têm que praticar. Então, só para a gente acompanhar esse inicial, vamos criar um novo script, né? Um novo código. Então, Media Lab, estudar, script, movimentação, por exemplo. Eu vou colocar um nome aqui, mover. Então o nome da minha classe vai ser mover. Coloquei aqui o nome de classe mover. Coloca o nome aleatório que vocês quiserem. Ó, eu abri meu mover e o que vocês vão precisar, como dica, é fazer isso dentro do update ou, por exemplo, criar uma void aqui fora. Criar uma void aqui fora, void mover, e pegar essa void e jogar dentro do update. E aqui na função mover você vai fazer... eu não posso colocar esse nome porque é o mesmo nome da minha função, ó, da minha classe, eu não posso. Colocar aqui mover player. Mover player, colocar aqui dentro. Qual que é a função padrão que a gente herda de MonoBehavior para movimentar um personagem, para pegar uma interrupção do teclado? Quem falou? Input, exatamente. Então, ó, eu vou pegar aqui if, eu vou fazer uma condição, é um condicional, if input ponto, perceba que input é uma classe estática. If input ponto. O que eu quero pegar? Eu quero pegar o mouse ou eu quero pegar o teclado? O teclado, né? Inicialmente para movimentar. Então vai ser get key down. Aqui, ó. Get key. E aí nós temos três opções padrões que a Unity te fornece. Get key, que é, olha lá, ó, return para vocês, ó. Return, vou falar em português. Retorna se você tiver com o botão clicado, botão hold clicado. Ele identifica ali o clique. Ou seja, se você tiver com o botão clicado e segurar clicado, ele vai identificar no get. O down, get key down, retorna durante um frame em que você pressiona o botão. Então, se eu pressionar o botão, ele vai identificar o pressionar do botão. E por obséquio, né? Por contradição ao down, o up vai ser o quê? Ele vai identificar quando você soltar o botão e o botão vai subir. Então nós temos essas três formas de identificar. Um personagem, quando ele vai andar, você tem que estar clicado, né? Qual que eu vou usar deles? Hã? Get key. Porque o down ele só vai funcionar uma única vez quando eu clicar. O up uma única vez quando eu soltar. O down toda vez que eu tiver clicado. Se eu tiver clicado, ele vai ficar chamando infinitamente em loop. Beleza? Então tá aí a dica. Get down, get key. Qual que é o key que eu quero passar? Key code
Keycode. Keycode é uma struct da Unity que já vai te dar todos os teclados, todas as letras de teclado. Keycode ponto, por exemplo, W, keycode ponto A. E aí é com vocês agora, é o desafio. Keycode ponto W. O que eu vou fazer quando eu der um input.keycode ponto W? Lembra? Pegar a referência do transform, pegar a função padrão que eu acabei de apresentar para vocês, modificar o transform através do clique. Manda bala aí. E aí? Todo mundo consegue ter uma noção de como começa? Alguém tem alguma dúvida? Everyone need help? Tem. O getAxis é para você pegar o movimento horizontal. É verdade, o getAxis é melhor para você. É porque tem o getAxis, né? Ele vai pegar por padrão já a tecla WASD. Então, mas, por exemplo, se você quiser usar outra tecla, você tem que usar getKey. Mas geralmente você vai fazer um jogo FPS, vai usar getAxis. Aí você pega o axis de eixo, né? Eixos X, Y. Dá pra fazer pelos dois. Mas como é só uma prática, né? Primeira coisa, você sabe que existe um erro, você tem que ler o erro para identificar ele. Eu acho que perdeu a diferença. Ele perdeu a referência. E aqui, o que aconteceu? Ele cachou o leão. Aí, ó, o leão está sendo renderizado desse tamanho aqui, ó. Esse cara aqui você edita, ó. Se você colocar assim, ele corta o leão. Mas no caso dessa padrão, né? Deixa eu ver aqui. Lembra que eu falei na primeira aula que eu usei terceiro na apresentação? É que
A sua câmera deve estar... Ah, você colocou dentro da câmera, não para fora. Você está colocando como filho da câmera. Se a câmera estiver na posição menos 10, o leão tem que estar na frente da câmera. Ele tem que estar acima de menos 10, por exemplo, 0. Se ele estiver aqui, ó, se ele estiver no menos 11, você não vai ver o leão. Não, mas não vai ter menos 11. Ah, tá desligado aqui. Não vou ver o leão. Porque a câmera está atrás do leão. O leão está atrás da câmera. Então o leão tem que ficar na frente da câmera. Por exemplo, 1. Entendeu? Todo mundo está conseguindo? Alguém tem dificuldade? Me ajuda? E aí? Mais 5 minutos aí eu corrijo. Alguém conseguiu movimentar? Não? Eu escrevi no meu próprio jornal desde o começo, que eu escrevi positon, depois positivo. Por que você está fazendo um código diferente? Esse aqui é o última aula. Ó, vou dar uma dica. Só incrementa a posição do jogo. Só incrementa a posição. Não tenta criar uma posição nova. Pega a posição atual e adiciona, incrementa ela. Tipo, mais 1, mais 2, mais 3. Ou decrementa, no caso. Exatamente. Você só está incrementando ali, ó. Mais 3 do tal de eixo. Calma, já. Então, essa parte aqui Está errado aquele mais. O mais tem que estar na frente, atrás do... Assim. É. Tira o mais da hora. Porque ele não está aqui entrando nisso, você quer passar uma posição de controle. Ele está falando que transforma com uma posição de não é uma variável. É porque transform já é um transform. Você não pode declarar transform dele. Movimento. Ponto. Vai dar um position ali, ó. Ponto. Y. Só que você não vai conseguir modificar assim. Porque isso aqui não é uma variável de acesso. Isso aqui é uma variável bloqueada. Você vai fazer isso aqui, ó. New. Vector T, que é uma posição, aí você vai abrir e passar o X, Y, Z. Aí como você passa? Você passa o próprio movimento dele. Então você passa movimento, ponto position, ponto X, entendeu? Y, Z. Aí você incrementa aqui, por exemplo, mais X, mais Y, mais 1, entendeu? Tem sentido? Se você está confuso mesmo na área, Pô, seu código não está dando mesmo? Tá dando. Mas vai dar. Tenho certeza absoluta. Está sem referência, isso aqui não tem como acontecer assim. A referência aqui, ó, não vai funcionar, está sem referência. Fecha e abre de novo isso aqui. Mas salva aqui. Mudar lá também, a gente não está fazendo modificação. Não carregou. Então, fecha lá. Vou aqui edit. Reference. Agora você vai...
Reference average points ele também tem. Agora vai procurar aqui. Deve ser external keys. Beleza, agora clica aqui, diminuir de storage files. Agora tenta trocar então. Vamos usar o code. Diminuir de storage files. Fecha lá. Abre o meu. Copiar. Instala então. Instala em grupo. Não, vai ter um. Agora ver se vai. Fecha isso aí, vamos ver se vai usar o tipo. Não, fecha tudo. Vai reference lá no grupo. Porque isso foi uma vez. Agora vai lá no. Uma vez foi. Eu quase passei todas. E ainda vai pro lateral. Você não consegue modificar a variável assim, você tem que passar um pede um, tira daqui pra cá, até o apaga de lá pra cá. Agora coloca igual, new vector tree. Agora você vai passar x, y, z, mas aí você pega essa mesma posição, ó. Movimento transforma.position.x, aí incrementa o x. Y, você não precisa fazer um monte de coisa. Boa, tá acompanhando o manual. Sei que eu acho que eu já vou mostrar. É melhor? Todo mundo, eu já vou corrigir já aqui então. Alguém quer mais tempo? Ó, eu vou mostrar aqui para vocês então a solução para a gente fazer uma sprite ou um movimento aqui, tá bom? Então, eu tô aqui no código que eu tinha acabado de criar. A primeira coisa que eu vou fazer, eu quero pegar o componente transform, que é o que vai fazer eu movimentar na cena. Então eu vou fazer um private transform. E aí eu vou pegar o transform, né? Beleza, peguei o transform. Outra coisa, agora eu tenho que pegar a referência. Eu criei uma variável para colocar no transform. Agora eu vou pegar a posição de memória dele, né? Vou pegar o transform. Vai receber um get componente que é o objeto transform. Eu vou trocar o nome aqui para ficar mais didático. Minha posição, my position. Beleza? Ficar mais didático, my position. O update por padrão, não vou mexer nele porque eu coloquei essa função aqui dentro do update. Então essa função vai ser chamada o tempo todo. Então eu vou minimizar aqui para ficar mais fácil de ver. E a gente vai mexer aqui agora, tá bom? Então veja bem. Eu quero mexer no meu transform, correto? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar um vector tree, vou criar um vetor 3, que vou chamar posição temporária, temp pos. Temp pos. O que o temp pos vai receber? Vai receber my position. Vai receber minha posição, my position, minha posição atual. Aí olha lá, se eu clicar na tecla W, o que eu quero fazer? Eu quero pegar meu temp pos, ponto x, W é pra frente, né? Pra cima, no caso é como é dois eixos pra cima. Então, o que eu quero modificar? O meu y, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou modificar meu y. Temp pos recebe y, vamos supor que seja, aqui, para deixar um pouco mais didático, né? Eu vou criar uma estrutura de classe chamada aqui também, ó, public struct
que eu vou chamar aqui de parâmetros. Parâmetros of... vou colocar em português mesmo. Parâmetros... Movimento. Que são o quê? Os parâmetros do meu movimento. Que meu parâmetro vai ser meu public, float, velocidade. Não é verdade? Eu tenho uma velocidade de movimento. Velocidade. Beleza? Que é a minha velocidade do meu movimento. E agora eu vou declarar esse parâmetro aqui. Privé, vou colocar um serialized field para mim conseguir ver ele lá no meu unit. Eu quero ver ele para modificar o valor da velocidade. Então vou obrigar ele a ser serializável no meu campo. Private. Vou iniciar ele aqui com o nome, por exemplo, parâmetros, né? Beleza. Já vou inicializar ele de cara já. Beleza. O que acontece agora? Eu tenho esse cara aqui do meu movimento, né? Então eu quero pegar aqui na minha função de movimentar. Eu vou primeiro pegar a posição atual que eu estou e armazenar numa variável temporária. Então eu peguei a posição atual que eu estou e armazenei numa variável temporária de vetor 3. De vector 3, né? x, y, z. Aí eu pego essa variável temporária na posição y e vou incrementar meu parâmetro, ponto, minha velocidade, ou seja, eu vou incrementar minha velocidade, vou incrementar mais minha velocidade, né? Vou pegar a posição atual que eu estou em y, mais a minha velocidade, vezes o tempo de execução do núcleo da minha máquina. Time.delta time. O que é isso? Por que eu só não incrementei, por exemplo, vamos supor que eu estou na posição 10. Vamos supor que minha posição y seja minha posição 10. Tá bom? Eu estou aqui no minha tupla, né? Que é no caso, aí para quem fez álgebra, x vai ser, vamos ser 5, né? Na posição 5 e meu y na posição 10. Vamos supor que eu estou nessa posição. Então, quando eu faço isso aqui, ó, temp pois y, eu estou pegando a posição y, que é no caso 10, mais igual. Então eu estou pegando meu 10 mais igual parâmetro da velocidade. Vamos supor que no parâmetro da velocidade eu coloquei 1. Eu quero subir 1 a cada movimento. Então eu vou pegar meu 10 mais 1, que eu vou ter 11, correto? Mas suponha que o PC desse cara seja muito mais poderoso que o meu PC. Desculpa, qual é o nome? Suponha que o PC do Matheus seja muito mais poderoso que o PC meu. O PC do Matheus vai incrementar muito mais vezes por núcleo de máquina, por ciclo de processador de máquina do que o meu PC. Porque o meu PC é lento. Então o Matheus vai para a posição 1000 em 10 segundos e eu vou para a posição 50 em 10 segundos. Porque meu PC é ruim. Como que eu resolvo esse problema? Eu multiplico pelo ciclo de máquina, time.delta time, o tempo de execução do jogo. Time.delta time. Novamente, time, ela vem de monobehavior, é uma função da Unity. Delta time é o tempo de núcleo da sua máquina. Então eu multiplico pelo tempo de núcleo da minha máquina para me parear dois computadores. Se eu tiver um jogo online, eu preciso fazer isso. Senão um cara com PC bom vai ficar muito na frente de um cara com PC ruim. Tá bom? Então eu pego essa velocidade e multiplico pelo time.delta time. Dessa forma eu consigo incrementar uma velocidade para cima. E se eu quiser, por exemplo, vamos fazer aqui dessa forma, eu vou tirar os parênteses, né? Agora eu quero ir para onde? Eu quero ir para S. S seria para onde? Beleza, para baixo. Se eu estou colocando mais para ir para cima, para baixo seria o quê? Menos, obviamente. E agora para me fazer para a posição Y, para a posição X, para a direita e para a esquerda, como que eu faria? Exatamente. Eu vou fazer idêntico a isso aqui, vou copiar. Só que em vez de ser Y, o que eu vou modificar? O X. X e X. X mais, X menos. Então X mais seria D. Calma aí, que eu não sei agora para que lado ele incrementa e decrementa aqui. Tem que olhar, ó.
Então, se eu tiver a caneta aqui, né? Direita é mais ou é menos no transform? Mais? Tá, então se eu jogar pra lá, ele vai aumentar esse X aqui, né? Vamos ver aqui só. É, ele aumenta, tá certo. Então direita é mais, tá certo? Direita é mais e A vai ser menos. Beleza? Agora eu já tenho meu movimento. Só que perceba, esse movimento que eu estou fazendo a variável temporária que eu criei. Eu não estou fazendo o meu objeto real. Portanto, eu tenho que pegar essa memória temporária que eu criei e jogar para dentro da minha memória original novamente. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar minha posição original, que é esse cara aqui, my position, e ponto position vai receber o quê? Vai receber essa memória, essa posição que eu modifiquei. Pronto. A gente vai conseguir mover o personagem agora. Se isso aqui não funcionar, aí deu ruim, tô brincando. O que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Olha só. Então eu vou carregar aqui a cena e a gente vai conseguir testar se vai funcionar a minha lógica. Então se eu vim aqui agora, vamos criar aqui, vamos movimentar a nossa caneta. Então, dentro de caneta, qual que é o problema que eu tenho agora? Por que caneta não vai movimentar? Exatamente, eu não coloquei o script aqui, então tem que colocar, ó, mover, coloquei. Beleza? Mas ainda tem um problema. Por que meu parâmetro velocidade não está aparecendo aqui? Meu parâmetro velocidade está como privado e eu estou forçando ele a aparecer. Mas mesmo forçando ele a aparecer, por que ele não está aparecendo? Porque como eu estou criando uma estrutura, eu tenho que falar para o compilador que a estrutura é serializável. Então eu vou ter que colocar esse campo aqui, ó, system, ou seja, sistema do sistema, ponto, é serializável, seriável. Ou seja, eu estou falando que essa estrutura pode ser serializável. Vou salvar e vou voltar lá. Enquanto isso eu já vou copiar esse cara aqui também, colocar aqui aqui para vocês, ó. Mover. Foi. Pronto. Então vamos lá. Se eu vir na minha caneta agora, olha o que está aparecendo aqui para mim agora. A estrutura que eu acabei de criar com o nome parâmetros. Se eu abrir ela, o que aparece velocidade. Vou colocar a velocidade como 1, por exemplo. Como 5, né? Sei lá, tá bom? E agora eu vou dar um play. Vamos ver se minha caneta vai movimentar. Vamos ver se minha caneta vai movimentar. Ó. Direita, opa, esquerda, direita, para baixo, para cima. Ó. Estão vendo? Olha uma outra coisa legal também. Vocês lembram que eu tinha a classe caneta aqui que troca a cor da caneta? Eu vou pegar a classe movimento. Ó, na classe movimento, eu vou pegar private. Vou pegar a classe caneta que a gente tinha criado antes. Vou colocar aqui como caneta. Na classe caneta, eu vou criar aqui uma função chamada public void setColor. Que eu vou pegar a cor da minha caneta e vou colocar ela como new color. Vou colocar ela só como red aqui, só para green. Vou vir aqui na minha caneta, no start, né, no caso, caneta vai receber get component, caneta. E agora, se eu apertar, vamos colocar aqui mais um if, né? Se eu apertar o botão H, eu quero que aconteça o quê?
eu quero que minha caneta .set color troque de cor. Agora, quando eu apertar o botão H, minha caneta vai ficar verde ao mesmo tempo que eu movimento ela. Ó, então eu vou movimentar minha caneta aqui, né? Se eu apertar o botão H, minha caneta ficou verde. Todo mundo conseguiu pegar isso aqui? Agora é com vocês. Eu disponibilizei o código lá naquele site lá que eu não sei o nome, Don'tpad. E aí vocês podem pegar esse código, copiar e colar aí, começar a movimentar e por conta própria fazer características, né? Por exemplo, eu fiz a caneta mudar de cor enquanto movimenta. Vocês podem fazer o mesmo, mudar de cor, aumentar o tamanho da caneta, fazer a caneta pular. Alguém tá todo mundo conseguindo? Alguém tem dúvida? Tá dando erro, vai no console. Olha lá, tá faltando uma parêntese. Clica 2 vezes. Tá faltando aqui, ó. Tá faltando. Aí, pronto, agora vai pro lado. Toda vez que der algum erro assim, você vai sempre na aba console, que ela vai mostrar pra você o erro. Aí você tem que entender o erro, claro, vai estar em inglês, mas é questão de interpretação, tá ligado? Já veio, vou pegar uma água. Alguém tem alguma dúvida, quer ajudar em alguma coisa? Não está dando? Não está dando? Você pegou o código para poder? Ah, se colocar a velocidade, está zero. Vai multiplicar por zero, vai ficar zero, vem zero. Ao contrário? Tem erro aí no código, só verdade. Vai em console. Diz pra lá. Meu Deus, você tem que ter. Tem muito erro aí. Tampa a caneta não é um livro. A gente tem que identificar os erros e corrigir. Eu também terminei o código do Então, mas se você deixar o código incompleto, ele não vai deixar. Você tem que terminar ele. Não pode
escrito errado, todos os outros. Tem que sempre deixar com o colega. Abre, mas abre nunca está sem referência. Mas aqui algumas coisas que eu não tenho. Então, mas é que está sem referência. Ele vai funcionar assim. Você fecha e abre o som do outro. É que especificamente não sabe muito. Não está falando. Agora a gente vai fechar aqui, ó. Agora vai voltar para o visual de novo. Voltar para o visual. Teoricamente tem que estar azulzinho. Se não tiver azulzinho aqui em cima, tem problema. Tem que ficar azulzinho esse cara. Aí fica. Se ele não ficar azulzinho, ele está no caso, ele pode subir. Ah, isso aqui. Então, mas você tem que corrigir aquele outro erro lá, senão você não vai subir o erro. É porque o erro existe, né? Limpa lá, limpa lá. Você tem que arrumar essa caneta aí, ó. Você não vai conseguir tudo. Hoje que é. Aí, ó, limpa esses erros aí, senão você vai conseguir. E aí, alguém? Alguém pensou em tudo? E aí, eu não consegui fazer uma das cores. Que cor você está fazendo? Tá. Mas qual que é a sua ideia, pessoal? Vamos lá. Você quer apertar um botão H. Tá, 7 colas. Beleza, vai lá no caneta agora. Era para ficar preto, teoricamente está certo. Mas qual que é o erro que está dando? Tá assim, ó, erro de referência. Object reference not set distance object. Tipo, você não... Então, volta lá. Caneta. Cadê a busca da caneta? Tá, mas cadê? Você criou a variável. Mas cadê a memória da caneta? Você não passou memória nenhuma da caneta? Uai, isso aqui é só uma variável, ela está vazia, não tem nada. Ela só uma posição de memória. Ó, deixa eu só a sua cabeça para assistir. Isso aqui é você está criando uma posição de memória. Pode ser uma posição de memória aleatória, tanto faz. O que vai estar ali dentro depois é porque para ser Sharp é significante. Mas para o núcleo do PC não é. É só uma posição de memória. Quando você cria essa posição de memória, ele espera que você atribua uma caneta, ou seja, um objeto com essas características aqui dentro. Você não está atribuindo. Quando você faz caneta, recebe, get component caneta, ele está pegando dentro do objeto onde esse script está atribuído, vai buscar o componente caneta. Se o componente caneta não estiver lá, vai dar erro também. Entendeu? Você tem que atribuir para essa posição de memória. Exatamente. É, isso aí. Se você não fizer isso, ele vai falar, ó, tá faltando uma referência. Eu sei quem que você quer usar. Essa palavra de programação é muito difícil. Tá falando. Ainda não funciona. Ah, eu não sei, sabe? Não vai ter tempo também. Não sabe? Usuário? Eu sinceramente prefiro desenhar a mão do que fazer pizza por pizza. Nossa, eu também. Eu desenho toda vez que eu vou fazer alguma coisa assim, eu desenho, mas depois eu tiro uma foto, escaneio, aí eu medito no Photoshop, eu tenho no Figural, eu medito muita coisa no Photoshop. Isso que eu tô me controlando. Ficou bom? Não? Volta lá, vamos ver. Uai, tá funcionando. Agora, na play. Aperta H. Volta lá, volta. Não vai funcionar. Volta. Você fez? Você colocou em um Yellow aqui. Ó. Não, porque teria que ter um Lzinho. Mas não vai, não é. Não é isso não. Não é. Vai lá no caneta, vamos ver. Uai, por caneta.
Então, mas não vai mudar nunca a cor da caneta, né? Você está mudando a variável cor da caneta, mas você não está mudando a cor da caneta para valer. Não, onde você mudou a cor da caneta nesse código aí? Real. Cadê, ó? Cadê? Você nem tem o sprite render aqui. Tem que buscar, tem que pegar a posição, tem que criar uma posição na memória para o sprite render, atribuir o sprite render essa posição de memória, pegar o sprite render.color e passar esse color. Já tá pegando bem já, mas uns 2 meses aí, brincando isso aí, fica bom. Não é de cara, é difícil. 2. Um gênio no sabe muito, sabe? O que vocês fizeram com o curso? Cara, você pegou um pouco de vocês fizeram Mas é, lógico. Sim. Morre mais aqui com uma merda. Não, uma merda na frente. Deixa eu esquecer o poder. Não posso falar com os caras. Não posso falar assim. Não jogou nada. As algoritmos é sequencial, né? Mas se eles tivessem esse mover para mostrar, esse código. Mas mesmo Porque sistema difícil, sistema de bastante palhaço. Tá muito engraçadinho. Mas eu só conheço faz nota isso. Tem mestre de RPG na parede. Assim,
também, né? Pô, a gente foi jogar com aquele, né? Ele ficava no Rio de Janeiro, você não aparecia também, caralho. Eu apareci no começo. Não apareceu, mas nas outras você foi bizarro. Ah, eu não sabia esse dia. Mas nós vamos combinar. Primeiro negócio que eu fiz com vocês, você derrubou. Só que derrubou aqui, ó. Tá bom, É, eu fiz a minha parte, cara. você fez a parte morrendo, né? Eu tô vivo aí. O único padre que não tá dançando. Ah, você não sabia. Foi nosso. Outra, é que eu não tinha visto que ficava separado no Eu plano. tenho que fazer chamada, né? O problema é que eu não sei fazer chamada. Mas eu tenho a lista. Então, esse é o problema, eu não tenho a lista. Manda a gente escrever a nossa nome. A Bárbara que tem a lista, ela só falou pra mim, faz a chamada. Vou ver com o Renan, peraí. Calma aí, que eu acho que ela me mandou no e-mail, uns meses atrás, alguma lista. Um pouco dos dois. Os dois. Mas, tipo, tava foda de A última sessão, quase todo mundo morreu. Eles estavam Não, quase. duas pessoas. Quase não, né? Você morreu. Você Você morreu. No final, ia ser